Bem, continuando da onde nós paramos, é a parte 2 da aula aqui do dia 1º de junho, nós vamos falar agora sobre a equação de Nernst. Nernst foi um químico alemão do final do século XIX, meados do século XIX até o final do século XIX. E ele fez contribuições muito importantes, não só pela equação de Nernst, mas outras coisas também. O uso de um pH-metro, né, o eletrodo de vidro, que permite a gente medir o pH de soluções ácidas, soluções alcalinas, se baseia na equação de Nernst. E ela é uma equação importante também para se entender muita coisa em eletroquímica. Bem, começando com algumas definições, ΔGR, energia livre de Gibbs da reação, é igual a menos Ni, a letra grega aqui, Ni, que é o número de elétrons envolvidos na reação global, multiplicado por F, que é F? A constante de Faraday, e multiplicado pelo potencial da pilha, conforme está aqui. Né? ΔG, energia livre de Gibbs, da reação eletroquímica, Ni, o número de elétrons trocados nas semi-reações. Se, por exemplo, na pilha de cobre e zinco, o zinco metal se oxida zinco 2, fornece 2 elétrons. O cobre mais 2 os íons cúprico recebe esses 2 elétrons, ganha esses 2 elétrons do zinco e reduz a cobre zero. Portanto, o número de elétrons envolvidos na reação global é 2. Tá? O Ni seria igual a 2 numa pilha de Daniell de zinco e cobre em sulfato de cobre e sulfato de zinco. A constante de Faraday, que vale 96.485 coulombs por mol, nada mais é que o produto da carga elementar, né, a carga do elétron, aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, multiplicado pela constante de Avogadro, 6,022 vezes 10 a 23, né, por mol. E pilha é a diferença de potencial ou o potencial da pilha. Tá? Então essa equação é importante porque ela nos mostra que nós sabemos que uma reação química, para ser espontânea, o ΔG tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Ora, se o ΔG tem que ser negativo, menor que zero, significa que uma pilha só é espontânea quando o potencial E da pilha é positivo. Né? Porque menos aqui do espontâneo com esse menos, então o potencial da pilha tem que ser positivo para que a pilha seja espontânea. Também temos que a definição de potencial padrão da pilha, portanto, ela pode ser isolada e só pegar a equação anterior. E aí nós encontramos que o potencial da pilha, padrão, essa bolinha aqui sobrescrito significa estado padrão, então ela é igual a menos a energia livre de Gibbs da reação no estado padrão, dividido por Ni vezes, e a constante de Faraday. Tá? E aí a DDP sai em volts, se a energia livre de Gibbs estiver em joule por mol. E a constante de Faraday, é claro, coulomb por mol. Né? A equação de Nernst, que está demonstrada, toda a demonstração dela está bem explicada lá no Atkins, eu peço que vocês leiam e estudem, é a seguinte equação. O potencial experimental da pilha, E da pilha, é igual ao potencial da pilha no estado padrão menos RT dividido por NiF multiplicado pelo logaritmo neperiano, logaritmo natural, do quociente de reação Q. R no sistema métrico, né, unidades de sistema internacional, R vale 8,314 joule por mol, temperatura é em escala Kelvin, se for 25 Celsius, quer dizer 298 Kelvin. Ni é o número de elétrons envolvidos na reação global e F é a constante de Faraday, como nós já dissemos, já comentamos. Se todos os reagentes e produtos da reação eletroquímica estiverem no seu estado padrão, isto é, se todas as atividades, lembra das aulas anteriores que a gente falava de atividade? Se todas as atividades de todas as espécies químicas forem unitárias, iguais a 1, então o quociente de reação também é unitário, igual a 1, e logaritmo de 1 é igual a 0. Portanto, toda essa segunda parcela aqui, à direita, desaparece, né? Porque isso aqui vira zero, e daí o potencial da pilha é igual ao próprio potencial da pilha no estado padrão. Se e somente se todos os reagentes e produtos tiverem atividade exatamente igual a 1. Tá? Para que serve a equação de Nernst, além de leitura de pH? Por exemplo, digamos que, vamos relembrar aquela pilha lá,
que envolvia sais de íon ferro 2 com íon ferro 3 no mesmo becker. Mercúrio era o ânodo, né, o eletrodo inerte de um lado. No outro becker nós tínhamos uma mistura de sério mais 4 com sério mais 3 na mesma solução e usando o grafite como eletrodo cátodo. Será que nós podemos calcular a DDP dessa pilha se soubermos a temperatura e as atividades? A atividade a rigor é mais complicado, mas podemos assumir que a atividade seja aproximadamente equivalente às molalidades de cada íon para usar a equação de Nernst. Se for dado, vamos que você vai no laboratório, tivéssemos ido preparar essa pilha e pegássemos solução de um sal de sério 3 e um outro sal também solúvel de ferro 3, e cada um desses íons, a concentração de sério 3 fosse 0,1 molal, também a concentração de ferro 3 igual a 0,1 molal. Mas que as concentrações de sério mais 4 e de ferro mais 2, ferroso, né, fosse 1 molal. Qual que seria a DDP dessa pilha? Bem, nós podemos calcular isso justamente usando a equação de Nernst. Como? Então, lembrando, aqui está a equação de Nernst, tá? Potencial da pilha é igual ao potencial da pilha no estado padrão, menos RT NiF sobre NiF, constante de Faraday, que multiplica o logaritmo natural do quociente de reação. Primeira coisa, a gente tem que calcular o potencial padrão da pilha. Como é que a gente faz isso? Pegamos os potenciais padrão de redução das semi-reações. Nós já vimos que é o sério mais 4 que vai ser reduzido a sério mais 3, enquanto o ferro 2 será oxidado a ferro 3. Só que, quando a gente faz esse cálculo, diferente do que muitos talvez tenham aprendido, quando eu somo eu trocava, eu invertia, aí eu troco o sinal e somo. Se você trocar o sinal, você tem que somar os potenciais. Ao invés de ficar trocando sinal, mantenha os potenciais da forma como você lê eles da tabela de potencial padrão de redução. Só que quando você fizer isso, mesmo sabendo que, é claro, uma das semi-reações tem que ser invertida, mantenha o potencial de redução daquela que é realmente a catódica, menos, e esse menos aqui é sinal de operação matemática, tá? Subtração, independente de qual que seja a reação catódica. Então você vai sempre pegar o potencial de redução daquela reação que for a catódica, menos o potencial de redução também da reação que for anódica, tá? Dessa forma, nós temos mais 1,61 menos mais 0,77. Essa conta dá mais 0,84 volts. Então, esse valor mais 0,84 volts corresponde ao potencial padrão da pilha. Esse E padrão aqui, ferro 2, ferro 3, sério 4, sério 3. E a reação global dessa pilha no sentido espontâneo, então, é ferro mais 2 em meio aquoso, reage com sério mais 4 também em meio aquoso, formando ferro mais 3, né? O ferro 2 está sendo oxidado, e o sério mais 4 sendo reduzido. Lembrem-se que, embora a gente escreve a reação eletroquímica dessa forma, o ferro 2 não entra em contato direto com o sério 4, da mesma forma que o ferro 3 não entra em contato direto com o sério 3. Quem está junto? Ferro 2 está junto com ferro 3 em um becker. Sério 4 está junto com sério 3 no segundo becker. E esses dois beckers só estão conectados através, por exemplo, de uma ponte salina. Ou estariam separados por uma membrana, né? Alguma membrana que permita a passagem de solvente, etc., mas não misture os íons. Agora, RT, F são constantes. R e F são constantes. T é a temperatura. Quando não se fala nada sobre a temperatura, nós podemos assumir que seja a temperatura de 298 Kelvin ou 25 Celsius. Qual que é o valor de Ni aqui, o número de elétrons envolvidos neste caso? Bom, se era um elétron que era cedido do ferro 2 quando é oxidado a ferro 3, e se o sério 4 também só recebe e pega um elétron para a redução dele, portanto, nosso Ni aqui é igual a 1 também. Agora, das concentrações do slide anterior,
a concentração de ferro 3 e de sério 3 eram iguais, respectivamente, a 0,1 molar cada, enquanto as concentrações de ferro 2 e de sério mais 4 eram iguais a 1 molar. Portanto, 0,1 multiplicado por 0,1 dá 0,01, e aqui, como é 1 vezes 1 o denominador também acaba sendo 1, portanto, o nosso quociente de reação é 0,01. Com isso, substituindo agora os valores na equação de Nernst e fazendo as contas com os respectivos valores das constantes R, temperatura, Ni igual a 1 e a constante de Faraday, vou deixar para vocês fazerem e depois conferir essa conta, nós chegamos que o potencial dessa pilha nessas concentrações seria de mais 0,958 volts. Ok? Pilhas em equilíbrio. Uma outra aplicação da equação de Nernst é a seguinte. Quando uma pilha atinge o equilíbrio químico, significa que nós temos na condição a ΔG igual a zero. A energia livre de Gibbs fica nula, fica zero, e corresponde, portanto, a um potencial da pilha também nulo. Ou seja, uma pilha, quando chega ao equilíbrio, ela para de fornecer energia, porque ela não tem mais reagentes que permitam a conversão da transformação da energia química do reagente em energia elétrica. E se ela é uma condição de equilíbrio, então o nosso quociente de reação Q equivale à própria constante de equilíbrio K. Retomando a equação de Nernst, potencial da pilha é igual ao potencial da pilha no estado padrão, menos RT sobre NiF, logaritmo neperiano de Q, quociente. Mas, se o E da pilha, olha lá, se o E da pilha na condição de equilíbrio é zero, então aqui nós vamos colocar zero. Zero aqui, tá? Por quê? Porque é a condição de equilíbrio. Q não é mais Q, e sim K, constante de equilíbrio K. E agora, se zero é igual ao potencial da pilha no estado padrão menos RT NiF ln de K, portanto, o logaritmo natural da constante de equilíbrio é igual a, desculpa, troca o sinal para lá, né? Aqui passa negativo, desaparece o negativo, ou passa isso aqui tudo para o lado de cá. Então fica que o logaritmo natural da constante de equilíbrio é Ni, que multiplica a constante de Faraday, que multiplica o potencial da pilha no estado padrão, dividido por RT. Essa é uma maneira de se calcular a constante, não só calcular, como medir até experimentalmente no laboratório a constante de equilíbrio. Tá? Ou seja, a constante de equilíbrio vai ser o número de Euler elevado a tudo isso daqui. É interessante que vocês leiam e estudem as páginas do Atkins que está lá no Cigarro, porque esse capítulo, esse tópico, na medida que vocês lerem e estudarem, vão surgir as dúvidas para a gente depois marcar uma videoaula aí, né, um Google Meet, para poder tirar as dúvidas de vocês. Ok? Então, a aula de segunda-feira, dia 1º de junho, encerra com essa segunda parte. E ao longo da semana devo colocar mais alguma parte para concluir esse assunto e depois já vem mais uma lista de atividades aí ou de exercícios. Ok, gente? Boa semana para vocês. Até uma próxima. Tchau!